bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Graças dou. Olá, tudo bom? Hoje é um prazer muito grande da nossa parte receber você e a sua família em mais um culto da nossa igreja. Eu espero que no decorrer dos próximos minutos, dos próximos momentos, você venha a ser abençoado. Nós vamos louvar, a gente vai ouvir uma palavra vindo da parte do Senhor. Eu espero que você saia desse momento diferente da maneira no qual você está chegando. A palavra de Deus vai dizer através do profeta Isaías a seguinte expressão: buscai a Deus enquanto é possível encontrá-lo. Que você hoje encontre a Deus através dos seus irmãos que estarão aqui pregando, louvando, ministrando uma palavra de Deus aos seus corações. Que Deus te abençoe. Vamos adorar junto a Deus nesse momento. Filipenses 4, versículo 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então vamos agora orar pelos nossos irmãos enfermos da igreja, em especial Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Betty Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalva Celina, Diná Pinheiro, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Sila Soares Santos e Tereza Ferreira. Então vamos orar pelos nossos irmãos.
Senhor, eu te peço que o Senhor guarde cada um deles. O Senhor conhece a enfermidade, a situação em que eles estão passando, de forma especial, individual. E eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde cada um deles, a vida de cada um deles, que o Senhor dê provisão ao que eles estão precisando, e que o Senhor guarde cada um deles, guarde os cuidadores, pessoas que estão ao lado, que podem ajudar, que podem cuidar. Eu te peço que esses irmãos, Senhor, percebam o teu cuidado em especial, e também através de nós como irmãos da igreja, que possamos também estar ajudando, seja por meio da oração ou de outras maneiras. Espero que o Senhor guarde a vida de cada um deles, e, se for da tua vontade, Senhor, que também eles sejam curados. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou Miriam Carvalho, sou membro da PIB desde 2002. Em 2018, eu fui diagnosticada com câncer de mama e tive até que fazer mastectomia, tomando os remédios. Não precisei fazer quimioterapia nem radioterapia, mas foi aqui na PIB que eu fui sustentada. A minha família foi também sustentada pelas orações, pelo carinho, pelo apoio. Recebemos assim um carinho especial dos irmãos. Eu tive até um irmão querido que acompanhou a minha família no hospital enquanto eu estava lá fazendo a cirurgia. Ficou o tempo da cirurgia, ele esteve lá junto, apoiando a minha família. E recebi assim mensagens de WhatsApp, o apoio que tive também do PGM, que foi muito importante na minha vida. Agradeço a Deus pela minha saúde, pela minha vida, e agradeço a Deus pela família da PIB, né? Que é uma família grande, tem ajudado, tem participado na vida de muita gente. Então eu sou muito grata à PIB e a Deus também por esse momento de estar aqui falando, né? E deixo um versículo que eu gosto muito, que é: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E peço a Deus que continue abençoando a PIB. A nossa igreja é uma igreja maravilhosa.
por que será que Deus nos deu ouvidos? Outra pergunta: há alguma vantagem em ouvir? Outra pergunta: há perigo em não ouvir? Essas três questões nós vamos nelas meditar neste instante, a partir da leitura de Mateus 13, 9, onde Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Nosso tema nesta noite é tirando a cera dos ouvidos da alma. Ó Deus, tira agora a cera que impeça que os ouvidos da nossa alma escutem a tua voz. Em nome de Cristo oramos. Amém. Você já leu alguma coisa esquisita e comentou assim: nossa, mas que bobagem, que informação mais inútil? Eu estava lendo um livro chamado Por Incrível que Pareça, e nesse livro tem algumas informações absolutamente inúteis. Por exemplo, os grilos ouvem através dos joelhos, as cigarras através do estômago. Olha que informação preciosíssima! Os grilos ouvem através dos joelhos e as cigarras ouvem através do estômago. O problema dos seres humanos não é ouvir pelos joelhos, não é ouvir pelo estômago. O problema nosso é ter ouvidos e não ouvir. Este é o nosso problema. Daí Jesus dizer algo aqui que parece óbvio, mas nem tanto. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E mais tarde, lá no último livro, Apocalipse, Jesus vai dizer, vai repetir, ao encerrar cada uma das 7 cartas às 7 igrejas, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também Apocalipse 13, versículo 9, quem tem ouvidos, ouça. Então, João 8,47, Jesus diz: quem é de Deus, ouve as suas palavras. Por isso vós não as ouvis, falando para os judeus rebeldes, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. A frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é aquilo que os eruditos chamam um epifonema. Epifonema, o que é isso? É uma exclamação sentenciosa com que se termina uma narrativa ou um discurso. E é por isso que Jesus termina aqui a parábola do semeador dizendo: quem tem ouvidos, ouça. É um epifonema para encerrar uma narração ou uma narrativa. Quem tem ouvidos, ouça. O que será que este epifonema nos comunica? Em primeiro lugar, ele vai nos ajudar a entender por que será que Deus nos deu ouvidos. Por que será que Deus nos deu ouvidos? Com que propósito Deus colocou 2 ouvidos no nosso corpo? Para ouvirmos o som da natureza, certamente, para ouvirmos o som das cachoeiras, o som das ondas do mar, o ribombar do trovão, o canto dos passarinhos, as sinfonias de Beethoven, as cantatas de Johann Sebastian Bach, o lamento de uma viola sertaneja, um poema de Manuel Bandeira. Em resumo, se Deus lhe deu ouvidos, irmão, é porque Ele deseja que você escute, é porque Ele deseja que você ouça. Aí eu pergunto: sua alma está com problema auditivo? Se a sua alma está com problema auditivo, então vamos ao médico Jesus, e ele vai nos dizer o que é que você tem e vai prescrever um tratamento.
Há uma história de uma mulher de idade avançada, 89 anos, e ela está com problema de audição. E os membros da família tentando convencê-la a ir ao médico, ela com relutância finalmente cedeu e foi ao médico. E o médico fez o exame completo dos ouvidos e disse a ela: a senhora tem uma condição que pode ser corrigida com uma pequena cirurgia. Uma pequena cirurgia resolve o seu problema. Eu sugiro que façamos isso o mais rápido possível. Isso nos dará a nossa melhor chance de corrigir o seu problema de audição. O médico falou com muito carinho, com muito jeito, considerando a idade da mulher. A velhinha subiu nas tamancas, perdeu o controle e disse: não vai ter operação nenhuma, muito obrigado, seu doutor. Eu não quero corrigir meu problema de audição. Eu tenho 89 anos e já ouvi o suficiente. Esse sentimento de que já ouviu o suficiente não é estranho para muitos de nós, não é verdade? Quase sempre onde há desentendimento humano é porque alguém parou de ouvir. É porque alguém parou de ouvir. Por exemplo, quando cônjuges se estranham, ou quando pais e filhos não falam a mesma língua, é porque alguém parou de ouvir. Eu li um livro recomendado por um psicólogo que dizia: escutar é o caminho para os pais entender o que está acontecendo com seus filhos adolescentes. Filho adolescente, então você sabe, né? É um desafio ao amor dos pais. Então, é preciso parar para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça, disse Jesus. Meus irmãos, se as prisões estão cheias e não há dinheiro no orçamento público para construir novas, o remédio é o quê? Os juízes aplicarem penas alternativas. E neste sentido, muitos estão fazendo isso já, mas há quase 80 anos passados, um juiz inovou. Ele disse: em vez de mandar os condenados para a cadeia, o juiz os obrigava, era a pena, era o castigo, a ir à igreja. Eu acho que tem motivações melhores para ir à igreja, não é esta. Mas se o juiz entendeu que devia fazer isso, né? Aí, vamos ouvir o meritíssimo dar o seu testemunho. Ele diz: mandei 10 bêbados à igreja, em vez de encarcerá-los. 8 deles se regeneraram. Mandei 10 bêbados à igreja em vez de encarcerá-los. 8 deles se regeneraram. Paulo escreveu aos Efésios, e nessa carta que ele escreveu, ele contrasta o modo de vida dos crentes com o dos pagãos, os não crentes. Ele diz: mas vós, crentes, não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes. Olha o ouvido aqui, gente. Se de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. Então, por que será que Deus nos deu ouvidos? Para a gente ouvir. Resposta mais lógica e parece inútil, parece boba, mas é esta: Deus nos deu ouvidos para ouvir. Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça. Segunda pergunta: será que há alguma vantagem em ouvir? Quem tem ouvidos, ouça, disse Jesus. E esta é uma expressão proverbial, implicando que era dever de todo homem prestar atenção ao que foi falado. Não é sem razão que os pregadores do Antigo Testamento, popularmente conhecidos como profetas, insistiam para que o povo de Israel lhes desse ouvidos.
Esse, por exemplo, era o apelo do profeta Isaías. Isaías 46:12, vós de coração rebelde, que estáis longe da justiça, ouvi-me. Isaías 50:10, quem de vós teme o Senhor, que ele ouça a voz do seu servo. Ouça o profeta de Deus. Isaías 55:2, ouvi-me atentamente, comei o que é bom e deliciai-vos com finas refeições. Era o apelo de Isaías, mas era também o apelo de outro profeta, outro gigante da fé chamado Jeremias. Jeremias 6:19, ouve, ó terra, trarei castigo sobre este povo, o próprio fruto dos seus projetos, porque não estão atentos, não estão ouvindo as minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Jeremias 6:19. E Jeremias 22:29, esse eu gosto, então faço até para memorizar. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ó terra, terra, terra. 3 vezes, ênfase. Ouve a palavra do Senhor. O sábio Salomão também ensinou isso. Ele disse, Provérbios 12:15, o caminho do insensato é correto aos seus próprios olhos, mas quem dá ouvidos ao conselho é sábio. Evidentemente, supondo que é um conselho bom, né? Quem dá ouvidos ao conselho é sábio. E no Novo Testamento, Paulo, apóstolo, consagra a importância da pregação e da escuta da palavra, quando ele diz em Romanos 10:17, texto clássico, portanto, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É isso que explica a reforma luterana, por exemplo, como assinala o autor Timothy George. Ele diz, Lutero não via a si mesmo como agente da revolução eclesiástica, um Lenin ou um Robespierre do século XVI, que abalaria o mundo e derrubaria reinos. O fato de o papado e o império terem sido abalados, se não destruídos, pelas palavras de um simples monge alemão, segundo ele, foi apenas um subproduto providencial de sua vocação anterior. E olha o que Lutero diz, não fiz nada. Lutero diz, não fiz nada, deixei a palavra agir. Deixei a palavra agir. O que Lutero realmente fez, irmãos, foi, o que foi chamado a fazer foi ouvir a palavra. A palavra falou àquele coração. Lutero também disse, se você perguntar a um cristão qual é a sua tarefa e por que ele é digno do nome cristão, não pode haver nenhuma outra resposta senão que ele ouve a palavra de Deus, isto é, a fé. Os ouvidos, conclui Lutero, os ouvidos são os únicos órgãos do cristão. Ouça a palavra, ouça Deus falando a você. Então, por que será que Deus nos deu ouvidos? Para ouvir. Há alguma vantagem em ouvir? Há muitas. A fé, a maior delas. A última pergunta, há perigo em não ouvir? Jeremias 11:3, dize-lhes assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não der ouvidos às palavras desta aliança. São palavras duras, não é elogio aqui não. Maldito o homem que não der ouvidos às palavras desta aliança. Como aconteceu há algum tempo na cidade de Arlington,
no estado do Texas, nos Estados Unidos. Foi num supermercado, daqueles supermercados que ficam abertos 24 horas. Então, um jovem chegou a essa loja e se dirigiu foi diretamente para a seção na época chamava-se videogame. Tinha uma área ali de videogame, e ele foi àquela seção e começou a brincar com um videogame. E era daqueles em que se coloca um fone de ouvidos, para melhor você se concentrar e brincar. Então ele está lá, entretido. Logo depois, um ladrão entrou naquele supermercado, assaltou todos os caixas, e vendo o jovem entretido lá com o jogo, o ladrão gritou para ele: sai daí, ô! O jovem não ouviu nada, porque, claro, estava dançando ao som do videogame. O ladrão gritou mais alto: sai daí, senão eu atiro em você! O homem dava pulinhos, divertindo-se, e foi divertindo-se que perdeu a vida. O ladrão o matou. Os prazeres do mundo, queridos irmãos, são como videogames, a entreter-nos, a desviar a nossa atenção das coisas espirituais, a desviar a nossa atenção das palavras da palavra. Ouvido fechado na Bíblia é sinônimo de rebeldia contra a voz de Deus. Lembra de 1 João 4,6? O apóstolo escreveu: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Simples assim. Nós somos de Deus. Quem é de Deus nos ouve, quem não é não ouve. Não adianta. Deus fala, sempre fala. E Calvino disse: ai de nós se Deus parasse de falar. Ele fala o tempo todo. Mas o homem faz ouvidos de mercador, finge que não escuta, ou tapa os ouvidos, como fizeram os ouvintes de Estevão. Lucas, que conta a história de Estevão, do martírio de Estevão, Lucas registrou que enquanto ele pregava, Atos 7,57 diz que eles gritaram e tapando os ouvidos, fizeram isso, gritaram para não ouvir a voz e taparam os ouvidos. O ouvido fechado é fatal para a fé. Ouvido fechado é fatal para a fé. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo quer lhe dizer nesta hora. Há uma história de um rei famoso em Judá, Reino do Sul. Ele se chamava Manassés, ele foi o 14º rei. Lembra? O primeiro foi Saul, depois o segundo Davi, o terceiro Salomão, Roboão, e por aí depois se dividiu o reino, e ele foi rei em Jerusalém, reino de Judá. Mas Manassés deu toda a força para a idolatria, e a idolatria dele o levou a cometer violências de todo tipo, de toda ordem. Ele entrou de cabeça no ocultismo e no atraso. E idolatria, violência e ocultismo e atraso são palavras que bem resumem esse que foi o mais longo reinado de Judá. A tragédia maior de Manassés se explica com estas palavras de 2 Crônicas 33:10. O Senhor advertiu Manassés e o seu povo, mas eles não deram ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Manassés tinha ouvidos para ouvir, mas não ouviu. Deus sempre falava, mas Manassés não queria ouvir. E você? Deus quer falar ao seu coração. Você está pronto para ouvir? Às vezes pode acontecer de a gente não estar pronto, como aconteceu com o menino Samuel. Depois de Deus o chamar 3 vezes, ele se levantava e pensava que era o velho sacerdote Eli que estava chamando.
Aí finalmente quando a ficha de Eli caiu, Eli orientou para que ele dissesse: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. É característico, é um traço típico do servo do Senhor, ouvir o seu Senhor. E o servo que tem ouvidos, ouça. Em contrapartida, se alguém não quer ouvir o Senhor, é de duvidar-se se ele de fato é servo. Jesus diz que uma característica das suas ovelhas é justamente a audição. Ele disse, João 10, 27, estas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Ovelha que é ovelha ouve a voz de Jesus. E eu as conheço e elas me seguem. Lá na Inglaterra tem um túmulo do grande missionário Davi Livingstone. E nesse túmulo está escrito o texto de João 10,16. Jesus dizendo: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, porque ovelha ouve, irmão. É uma marca das ovelhas, a ovelha ouve. O lobo é que não. Mas as ovelhas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O comentarista Barclay, falando sobre a conclusão do Sermão do Monte, e que vamos usar também aqui na conclusão da nossa reflexão, ele diz: não há sentido em ir ao médico se não estamos dispostos a fazer as coisas que ele nos vai receitar. De pouco vale ir a um especialista de qualquer tipo, se não estamos preparados para agir segundo as suas recomendações. Entretanto, há milhares de pessoas que todos os domingos ouvem os ensinos de Jesus nas igrejas, e que conhecem perfeitamente o que Jesus ensinou, e ainda assim não fazem nem o mais insignificante esforço de colocar tudo isso em prática. Se tivermos que ser seguidores de Jesus, nossas duas obrigações são ouvir e fazer. Há alguma palavra na qual se resume o significado de ouvir e fazer? Tem alguma palavra que traduza esses dois verbos, ouvir e fazer? Sim. Esta palavra existe, e é obviamente a palavra obediência. Aprender a obedecer, diz Barclay, é o mais importante na vida. Ó Deus, nós queremos pedir perdão por aquelas vezes em que falaste, e falaste ainda mais alto, e falaste com mais insistência, e nós fechamos os nossos ouvidos à tua voz. Tem misericórdia, perdoa-nos por isso, e faze-nos cada vez mais sensíveis à tua voz e obedientes a ela. Oramos no nome precioso do teu Filho. Amém.
Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 10, lemos: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A exortação do apóstolo Pedro é para todos os crentes, especialmente para aqueles cujos dons os colocam na liderança da igreja, para bem servir e administrar as áreas ou setores para os quais forem eleitos, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Estamos entrando no clima para a eleição da diretoria da igreja para 2022. Este momento se estenderá até novembro, quando a igreja escolherá pelo voto a sua diretoria. E até lá estaremos em espírito de oração, para que Deus seja o condutor deste processo, o nosso orientador e quem deverá revelar ao coração de cada membro da igreja aqueles que deverão servi-lo na diretoria no próximo ano. O processo eleitoral consta de duas partes importantes com a participação dos membros da igreja. O primeiro evento é a indicação de nomes, que está começando hoje. E o segundo é o da votação, que se dará no mês de novembro. Entretanto, faço questão de frisar que a chapa para votação depende da indicação de nomes. Não é a comissão eleitoral que faz a chapa, mas sim é a igreja quem indica os nomes que vão compor a chapa. Quando falamos igreja, estamos dizendo que é você quem indica os nomes. Os formulários para indicação de nomes para os cargos da diretoria estão sendo distribuídos por e-mail e pelas redes sociais. Se você ainda não recebeu, atualize o seu cadastro no e-mail da secretaria.
secretaria@pibrj.org.br ou pelo telefone 2197-0900, informando os seus telefones e e-mail. Este momento é de mobilização, de despertamento para a importância na escolha de seus representantes, que vão gerir os negócios da Igreja do Senhor Jesus. Por isso precisamos ouvir a sua voz, revelando a sua vontade. Precisamos de oração, colocando cada nome que vem à sua mente diante do Senhor, para que Ele confirme esse nome em seu coração. Faça esse exercício para cada nome e para cada cargo da diretoria. Em outros vídeos, a comissão eleitoral vai explicar como proceder em cada etapa do processo. Se depois da explicação ficar alguma dúvida, entre em contato conosco, que teremos prazer em atendê-lo. Queremos convidar você para a próxima quarta-feira, às 19h30, YouTube. Você cultuar a Deus conosco, culto de oração. A gente ora pelos enfermos, a gente ora pelos desempregados, pelos desanimados, pelos enlutados, pela pandemia, pelo retorno aos cultos presenciais. Nós temos uma comissão trabalhando nisso, cujo relator é o irmão Gandhi Giordano, e em breve você vai receber as instruções. Eu quero concluir o culto agradecendo também aos que têm contribuído financeiramente para o sustento da obra do Senhor. São muitos os irmãos que têm feito isso fielmente, há 1 ano e meio. E olha que eu não fico todo domingo aqui repisando isso, irmãos, vamos contribuir, porque os crentes têm compromisso com o eterno. Nós sabemos com quem temos o compromisso, não é com o pastor, não é com o ministro, não é com a estrutura física, nós temos um compromisso com Deus. Ele nos abençoa tanto, nos deu saúde, vida, emprego, salário, e a gente devolve as nossas bênçãos, um pouquinho delas a gente devolve. Quero terminar com a última palavra da Bíblia, Apocalipse 22, 21, diz assim: a graça do Senhor Jesus esteja com todos, e a gente acrescenta, amém. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.